Uma máquina de busca precisa varrer uma imensidão de documentos para tentar achar aquilo que faz mais sentido para o que você está procurando. Sem elas, não haveria internet como a conhecemos hoje. Para fazer isso, a busca precisa entender qual foi sua intenção com aquelas poucas palavras que você escreveu. Ao mesmo tempo, precisa fazer isso de uma forma rápida, lidando com um input gigantesco. A máquina aborda esse problema em duas fases. Na primeira, ela filtra a grande maioria dessas páginas baseadas na presença da palavra que você usou. Essa abordagem é simples e deixa muita coisa importante de fora, mas ela é rápida e já gera algum material para a segunda etapa entrar em ação. A segunda etapa, um algoritmo mais complexo faz a ordenação dessas páginas candidatas. Essa etapa é mais lenta, mas geralmente usam algoritmos que tentam entender o contexto da sua busca e não apenas a presença da palavra exata. O BERT é uma rede neural que, desde que foi apresentada pelo Google, vem batendo o estado da arte em diversas frentes de processamento de linguagem natural. Em recuperação da informação, o BERT é usado principalmente no papel do segundo algoritmo, que ordena os candidatos. Mas o BERT tem uma limitação conhecida. Ele só aceita inputs de tamanho até 512 tokens. Tokens é uma unidade de sentido, como por exemplo uma palavra. O problema é que páginas web podem facilmente ultrapassar esse tamanho. Então uma decisão que os pesquisadores sempre precisam fazer é: o que fazer quando o input passa de 512? Lendo sobre o BERT, eu notei que a maioria dos papers adota um método chamado clipping. Ou seja, passou de 512, eu ignoro. Mas nenhum explica a motivação exata por trás dessa escolha. O meu trabalho tem como objetivo estudar melhor essa problemática dos documentos longos. Como os pesquisadores vêm lidando com esse problema? E quais são os impactos de cada técnica em latência e performance? Eu fiz uma revisão de artigos que utilizam BERT em recuperação da informação e que explicitam a forma como eles lidam com o tamanho. Como o BERT é relativamente recente, na época que eu fiz a revisão, eu identifiquei 12 artigos e uma dissertação de mestrado. Neles, eu identifiquei um total de 5 estratégias. O clipping, que eu já mencionei, datasets normalizados, ou seja, fazer a pesquisa, o treino do algoritmo, em cima de datasets que em nenhum momento o input vai passar desse limite. Pré-tratamento do documento offline. Um artigo da Microsoft mencionava esse pré-tratamento, mas não entrou em detalhes de como isso era feito. Sumarização, que consiste em gerar um resumo do texto. E por último, uma família de técnicas chamadas Rank and Score Fusion. Nessa técnica de Rank and Score Fusion, o documento é particionado em diversas partes menores, de forma que o documento inteiro passa pelo classificador. Ao final, esses scores são agregados de alguma maneira. A dissertação de mestrado que eu li reportou que a Score Fusion resultou na melhor performance, e por isso, eu decidi realizar experimentos com ela. Não demorou muito até eu perceber alguns problemas com essa abordagem. O input que a gente considera para o BERT consiste na query mais o documento. Ou seja, por depender da query, não é possível fazer essa técnica de maneira offline. Ela tem que ser feita depois que o usuário já realizou a busca. E ao ter que avaliar cada parte do documento separadamente, fica nítido que essa técnica aumenta muito o custo computacional da etapa de ranqueamento, além de ser um empecilho à realização de experimentos com a infraestrutura que eu tinha disponível. Por isso, eu realizei os experimentos com a técnica de sumarização. Na dissertação que testou várias técnicas, o autor identificou que a sumarização deu o resultado mais baixo com relação a outras técnicas, mas ainda assim acima do baseline, o clipping. A técnica de sumarização que foi usada na dissertação foi escolher os termos mais significativos do texto a partir da técnica de TF e DF. Só que essa técnica tira as palavras do contexto, e o contexto é o que o BERT tenta aprender. Então, eu testei 2 técnicas diferentes de sumarização. Sumarização fixa. Nessa técnica, eu extraí 4 partes de cada documento, e aí concatenei para passar para o modelo. E a sumarização LSA, que consiste em uma cadeia de técnicas, que leva em consideração a importância da frase dentro do texto e também tenta evitar selecionar frases que dizem a mesma coisa. Os experimentos foram realizados com 5 series diferentes para cada técnica, resultando em um total de 20 runs. É bom, sim, se eu contar o que deu errado, é muito mais. O input usado foi o dataset MS Marco em um tamanho menor do que o original. Isso porque experimentos em Information Retrieval são extremamente demorados, e por isso os scores que você vai ver são realmente bem pequenos. Como era de se esperar, a técnica de sumarização LSA foi ligeiramente melhor do que a fixa. O intervalo de confiança revela um pequeno overlap aí, mas eu acho que cabe rodar esses experimentos de novo com input maior.
O que foi muito legal é que ambas ficaram bastante acima do baseline, que é a sumarização com TF-DF, que tira as palavras do contexto, tirando aí a munição do BERT. O que não foi esperado foi que as duas técnicas não ficaram acima do clipping, o que foi um resultado diferente da dissertação de mestrado que deu base a esses experimentos, mas a gente está falando aí de setups e datasets bem diferentes também. E como resultado, eu também entrego o repositório, por meio do qual é possível reproduzir esses resultados apresentados. E mais do que isso, é um código que já está preparado para que sejam testadas novas formas de pré-processamento para avançar essa frente de pesquisa. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada!